Estimado, aquele chocrinho aqui ia ficar bonito? Será, Neri? Será que ia ficar? Olha só. Ai, Neri, eu não gostei tanto desse, eu gostei mais desse aqui da Mulher Gato. Ah, esse é. Eu achei maravilhoso isso aqui, Neri. Acho que combinamos mais comigo. Até a filha do Bucica adorou também. Adorou, né? A Gabi. A Gabi. Eu quero aproveitar, Neri, mandar um beijo pra Gabi, tá? E pra esposa do Bucica, mãe da Gabi, a Kátia, que está em casa. Então pra Kátia eu vou mandar um abraço. E pro Bucica, é claro que eu vou mandar um beijo. Estimado, árbitro, vende jogo? Nossa, se quiser, faz resultado. Faz. E ninguém da imprensa ver, e nenhum torcedor ver. Porque se o árbitro quiser, o que é que ele começa? Ele começa a fazer, a marcar falta próximos da área. Ele começa a intimidar o jogador adversário com cartão amarelo. Ele começa a intimidar o jogador adversário com broncas, com pressão. Ele começa a fazer com que o time adversário caia na armadilha. Mas se o árbitro quiser fazer, ele faz o resultado. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila de que nunca fez. Mas já tentaram comprar? Ah, já, nossa. Proposta de propina já tive várias. Mas já deixei todas essas pessoas a ver navios quando me fizeram essas propostas. Eu posso dormir com a minha cabeça tranquila, botar minha cabeça no travesseiro. E é só olhar seu patrimônio, né? Eu não tenho nada. É só olhar seu patrimônio, né? Não tenho tá nada. Lá, pra todo mundo ver. Lá na Palhoça. Então eu posso encarar os meus filhos de cara a cara, de olho a olho, e dizer que eu sou uma pessoa honesta. Porque no passado, proposta é que não faltou. Mas não me fascinou, não. O importante é o dia a dia da gente. Um jogo assim que você tem para a sua história da arbitragem profissional? Bom, são dois jogos da arbitragem profissional que muito me chamam a atenção e que me marcam muito. Eu comecei em 1988 e em 2004 eu fiz a minha primeira decisão de catarinense num jogo envolvendo Avaí e Ercílio Luz de Tubarão, né, em que o Avaí foi campeão. Em 2005 eu fiz a minha estreia no apito. Até então eu era um árbitro assistente, cansei de bandeirar, de pegar num pauzinho para o Dalmo Bozano, do qual foi um grande ídolo que eu tive, é um grande ídolo que eu tenho dentro do futebol. Mas aproveitando o seguinte, você vai falar daquele jogo, aproveitando o gancho do Dalmo Bozano, sou obrigado a aproveitar. Ele era prepotente porque o torcedor, a mídia sempre dizia que o Dalmo Bozano era um ótimo árbitro, tecnicamente assim, imbatível, vamos dizer assim, foi o melhor, muito prepotente. Foi o melhor árbitro catarinense que nós tivemos. Não teve melhor do que ele. Teve ninguém. Ele não dava acréscimo. Não, mas bem que ele fazia. E não tem que dar acréscimo mesmo, porque os caras são programados para correr 90 minutos. E dentro dos 90 minutos, eles fazem as cerinhas deles, eles fazem o caicai, demoram para repor a bola. Principalmente aquele time que está perdendo, fica reclamando. Quando ele passa na frente, ele faz o mesmo erro. Bem fazia o Dalmo. Né? Para mim, é um dos maiores ídolos. Mas você dava o desconto. Eu dava... Ou dava o acréscimo? Acréscimo, desconto eu nunca dei, né? Eu sempre dava os acréscimos, né? Sempre dei, sim. Mas eu nunca tive, assim, problemas seríssimos. E os dos jogos que a gente estava falando, os mais importantes para mim, foi o de 2005. Esse Avaí... Que foi, não, o de 2005, que foi a minha estreia no apito, dentro do Beira-Rio, com 40 mil pessoas, Internacional e Flamengo. Foi um jogo fantástico, foi a minha estreia no apito. Como é que é apitar um jogo desse, tendo de um lado o time do seu coração, que é o Flamengo? Olha, é interessante essa pergunta. Tu tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura, tu tem que ter dignidade, tu tem que ter consciência de que tu estás ali para aplicar as 17 regras. Tu tens que ter consciência que tu tens um cartão amarelo e um cartão vermelho, tu tens um apito para aplicar as 17 regras do jogo. Independente de tu ser ou não do time que é do teu coração, porque é a maior frescura que eu acho, é dizer que o árbitro não tem time. Tem! Todo ele tem, né? Todos nós. E estamos dentro do futebol porque gostamos de futebol. Eu nunca escondi para ninguém que eu sou flamenguista, mas já cansei de apitar jogos do Flamengo. O Flamengo sempre empatou ou ganhou. Nunca perdeu por questão de sorte. Mas estou com a consciência tranquila. Nossa, totalmente. Tá, e essas 17 regras, é fácil de um árbitro, claro que ele é preparado, ele começa no amador, daqui a pouco ele vai lá daqui a pouco ele é assistente, daqui a pouco foi o seu caso. É fácil de você
conhecer profundamente essas 17 regras? Totalmente, Neri. Totalmente. É a coisa mais fácil. O árbitro que sabe aplicar bem a regra é o que tem a regra na cabeça. Porque da regra 1 à regra 6, é regras que não tem nada a ver com o jogo dentro do campo de futebol. A regra 7... Que regras são essas que não tem nada a ver com o que A regra 1 é o campo de futebol. A regra 2 é rede, a bola. Trava... A regra 1 é o campo de futebol. A regra 2 é a bola. A regra 3 é o equipamento do jogador. A regra 4 é o número do jogador. A regra 5 é o árbitro. A regra 6 é o árbitro assistente. Então daí já ficou só... Aí fica só da regra... Não, aí fica... De 17? Só 17 fica só 11. A regra 7, que é o início do jogo, até a regra 17, que é o tiro de, o tiro de canto. Tiro de canto, o escanteio. Então é fácil, é só interpretar. Né? O treinador... Mas o jogo mais importante, além do jogo lá no Beira-Rio, entre Flamengo e Inter, o jogo também que me marca muito, que eu tenho 4 decisões de estadual, mas uma das decisões que mais me chama a atenção, que mais me marca, é a de 99, envolvendo Figueirense e Avaí. O clássico? O clássico. Capital clássico, Neri. É qualquer um que pode uma pressão danada. Não, tem que ser bom. Tu tem que ter aquilo grande. Quem ganhou esse clássico? Quem ganhou o clássico foi o Figueirense. E você não torce para nem Avaí, nem Figueirense? Eu torço para os dois, para que os dois tenham sucesso. Graças a Deus, agora pela primeira vez na história do futebol catarinense, pela primeira vez dentro do futebol da história catarinense, nós temos 2 times representando Santa Catarina dentro da elite do futebol nacional. Ótimo. Isso é uma coisa... Deixamos de ser o 0 da 101. Agora somos os 2 uns. É verdade. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria saber, você não terminou a conversa, que eu dei um corte por causa de outro assunto que veio sobre Avaí e Tubarão. Avaí e Tubarão. Avaí, você ia falar Avaí o Ercílio Luz, Tubarão. Em 1994, essa decisão maravilhosa, dentro da ressacada lotada. Foi dentro da ressacada, não foi em Tubarão? 2-1 para o Avaí. De um lado estava o treinador Lauro Búrigo, nosso saudoso Lauro. Que foi treinador do Juventus aqui. Um dos melhores que já teve pelo Brasil. Perdeu a decisão para o Avaí em 73 no Pasto do Bode. E no Ercílio Luz o treinador era o Ricardo Picolé, que estava vindo de Curitiba para treinar. Os 2 gols do Avaí foi do Jacaré. Jacaré, centroavante. Amigo do Guga. Não, o Jacaré pegou a brecha do Guga, né? Pegou a brecha. O Guga que botou ele lá. Botou no Avaí. No Avaí. E o gol do Ercílio Luz foi nada mais, nada menos de um dos maiores, fantásticos... Não, do Ercílio Luz, em 1994, um dos maiores, um dos mais fantásticos jogadores do futebol de Santa Catarina, Nardella. Que saiu do Joinville e foi jogar lá. Foi jogar no Ercílio Luz e fez o gol. Foi 2-1 para o Avaí, com 2 gols do Jacaré e 1 gol do Nardella. Dentro desses jogadores, você lembrou agora, Nardella, eu lembrei do Zenão, o Lico, esses cracassos que passaram aí vamos dizer, na época áurea do futebol de Santa Catarina. Não é que hoje não sei, mas na época tínhamos muito craque. Quem é que você viu assim como um cara sobrenatural assim, do futebol? Ele é fora de série. Nardella, Zenon. Lico, que foi campeão mundial com o Flamengo, contra o Liverpool, que até hoje o Zico fala, foi o melhor jogador que jogou ao lado do Zico. Ele fala isso? Foi o Lico. O Zico não esconde isso, né? E tivemos outros e outros jogadores, né? Mas esses caras aí, assim, eu considero como fantásticos. Eu quero voltar só aqui no esquema das regras, por quê? Não para falar de regras. O treinador, o jogador de futebol, conhece de regra? Porque eles reclamam tanto, eles conhecem de regra? Olha, Neri, não conhece o torcedor, não conhece o comentarista esportivo. Não conhece? Não tem comentarista esportivo que sabe. Eu duvido e eu provoco algum comentarista esportivo a vir no teu programa junto comigo a discutir regra de futebol e dizer qual regra. Qual regra? Qual é a regra 10? Qual é a regra do impedimento? Não tem comentarista, não tem locutor, não tem narrador, não tem torcedor, não tem treinador e não tem jogador. O que é mais importante, não tem jogador que conheça de regra. Eles reclamam que está no dia a dia, treinando para lá e para cá. Quem conhece de regra de futebol, dentro do futebol, só tem uma pessoa chamada árbitro. E não é todos também não, porque tem também uns árbitros aí em Santa Catarina que desconhecem totalmente as regras. Desconhecem a regra? Estão apitando? Estão, infelizmente estão. Né? Não tem uma escola, a federação não prepara? Não tem A federação prepara, dá um cursinho, mas cursinho, tu não aprende em cursinho. Árbitro de futebol ele tem que ser formado num curso de arbitragem, no mínimo, Neri, no mínimo, de 1 a 2 anos. A federação faz cursinho de 2, 3 meses. Até as ligas